Quando se fala no sistema penitenciário brasileiro, uma série de dúvidas e especulações surgem a respeito da temática. E para esclarecer alguns pontos importantes e também para falar sobre o ponto de vista tanto da segurança em relação à sociedade, quanto da reintegração de quem cumpre uma pena, nós vamos conversar com o Fabiano Bordignon, que é delegado de Polícia Federal e ex-chefe do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN. Fabiano, obrigada pela participação aqui no Debates para o Brasil do Futuro. E a primeira pergunta que eu tenho para o senhor é a seguinte: quais são os principais problemas do sistema penitenciário brasileiro? Obrigado pelo convite, Luísa, estar aqui debatendo os assuntos do sistema penitenciário aqui no IDESF, no Instituto de Desenvolvimento de Fronteiras. Eu costumo dizer que os sistemas prisionais brasileiros são a última fronteira da segurança pública, porque historicamente, essa parte da execução penal é uma pauta muito desprestigiada assim, no âmbito da segurança pública. Nós temos um marco importante a partir de 2019, que foi a criação das polícias penais. Então, o sistema prisional, respondendo um pouco essa tua pergunta, os principais problemas do sistema, eu digo que um problema é a falta de atenção política, que a gente tem historicamente. Primeira comissão parlamentar de inquérito sobre o sistema prisional no Brasil, 1976. No relatório, os parlamentares colocaram dois problemas, problema relacionado à superlotação, já havia, e à ociosidade dos presos. Superlotação, na época, não era porque tinha muitos presos em números absolutos, mas já não havia investimento na criação e na gestão de unidades prisionais. E a ociosidade é aquela questão do preso que não tem atividade tanto de educação como principalmente de trabalho. Então, acho que os desafios passam pelo financiamento dessa estrutura, que é uma estrutura que tem repercussão muito direta na segurança pública, e também de controle das unidades, fazer com que os presos tenham atividades, trabalhem e tenham estudo para que não fiquem ociosos e não sejam cooptados e captados pelas organizações criminosas, que começam aí na década de 90 e hoje em muitas unidades acabam dando as cartas, por falta de investimento nessa importante área que reflete muito na nossa segurança pública. E essa ociosidade é mais por conta da falta de recursos ou há outras questões envolvidas? A falta de recurso impacta nessa questão do trabalho, porque colocar o preso para trabalhar é uma atividade que dá trabalho, então a gente precisa criar incentivos para que os servidores nas unidades prisionais percebam isso como uma atividade importante, e a atividade de trabalho nas unidades deve ajudar, pode ajudar no custeio da unidade também. Isso é importante. Então a gente precisa aumentar os investimentos. O Fundo Penitenciário Nacional já foi um fundo bilionário, na época em que o dinheiro era muito difícil executar as despesas por contingenciamento da verba, Então isso, com a liberação desses recursos, a arrecadação também diminuiu um pouco, a lei das loterias diminuiu os recursos anuais que vão para o sistema penitenciário, mas tem solução. A solução passa pelo governo melhorar o financiamento, aprimorar a formação dos servidores e colocar principalmente o preso, tirá-lo da ociosidade, colocá-lo para trabalhar, e esse dinheiro auferido pelo trabalho do preso, parte desse recurso fique na unidade prisional, mais do que volta para o governo, fique na unidade, porque isso também melhora a condição de trabalho dos próprios servidores nas unidades. Nós falamos dos problemas, mas há também virtudes que nós poderíamos destacar? Olha, é uma coisa impressionante. Quando eu fui para o Departamento Penitenciário Nacional, 2019 e 2020, eu já tinha ficado antes como diretor da Penitenciária Federal de Catanduvas, a gente percebe que tem muita coisa boa que acontece nas unidades prisionais, só que isso não é mostrado, isso não dá mídia, O sistema penitenciário normalmente aparece na imprensa quando tem uma crise, Quando tem uma rebelião, com mortes, etc. Então, em 2019, no Departamento Penitenciário Nacional, com o trabalho formidável dos servidores lá da unidade, a gente começou, no Ministério da Justiça, a pensar um ranking prisional. Vamos avaliar as unidades prisionais brasileiras com base em eixos temáticos da Lei de Execução Penal.
E o trabalho iniciou-se em 2019, essa primeira versão que não foi divulgada saiu em 2020, né, internamente, e demonstrou, na época, a surpresa que eu tive, né, com a equipe, é que a gente percebeu que muitas unidades estão bem. O Brasil tem aproximadamente, na época, 1.400 unidades prisionais, né? Então essa ideia, eu imagino que o Departamento Penitenciário Nacional continua trabalhando com aperfeiçoamento e deve estar divulgando esse ranking e vai demonstrar isso, que tem muita coisa boa, né? Nós temos que investir, a ideia é ver as unidades que não estão bem para melhorá-las, né? E premiar aquelas que estão em um caminho bom, né? Profissionalizar a execução penal, né? A gente não pode... Antigamente, as viaturas das polícias que estavam estragadas, antigas, né? O que fazia? A polícia mandava para o sistema prisional. Então a gente tem que mudar isso, né? Comprar equipamentos bons, investir nas unidades, porque isso repercute na redução da criminalidade nas ruas. Você ter mais controle das unidades prisionais repercute diretamente na criminalidade nas ruas. Isso a gente percebeu, 2019 foi um ano também difícil, com muitas rebeliões, porque houve um choque de gestão, um aprimoramento, né, do próprio sistema penitenciário federal, acabaram, por exemplo, as visitas sociais com contato físico, o sistema penitenciário federal, aquele sistema o preso, líder de facção, ficou mais robusto, né? Facilitou muito o controle. A gente percebe a partir de 2020, 2021 uma diminuição nessas rebeliões também, por conta dessa reestruturação do sistema penitenciário federal, criação de uma área de inteligência, de uma diretoria de inteligência penitenciária no Departamento Penitenciário Nacional, mas com ramificações, com parcerias, tanto com a Polícia Federal como também com os estados, né? A maioria desses 1.400 estabelecimentos são estaduais e distritais, Distrito Federal. Só 5 são geridos pelo governo federal, que são as 5 penitenciárias federais. E quais os maiores desafios em termos de reincidência e ressocialização do preso? É uma dificuldade para o sistema penitenciário, no geral, ter essa necessidade de reinserção, de ressocialização do preso. Primeiro que são, normalmente, né, indivíduos que já tiveram dificuldades naquela socialização primária, a família, a escola, então vieram numa socialização muito difícil, acabaram entrando no sistema prisional, então já carregam, tem aquela carga toda de falta, às vezes, de adaptação na sociedade, e é um desafio muito grande para conseguir isso. Passa por investimento, logicamente, mas passa também por uma reflexão do próprio preso, né? Você consegue, você consegue reciclar esse copo de vidro aqui, né? Mesmo que o copo não queira, agora um ser humano não. Então o desafio para o sistema prisional de ressocializar presos passa por investimento, passa por capacitação dos servidores, mas também por uma decisão, né? Isso, claro, o governo precisa estender a mão, mas o preso precisa também se conscientizar que ele não vai ficar preso a vida toda e que ele tem que voltar para a sociedade melhor. Então, não é apenas uma função do Estado, é uma função conjunta, né, dos servidores, do Estado e também do próprio preso. Daí a importância da educação, daí a importância do trabalho e da assistência. A Lei de Execução Penal fala também da assistência religiosa, então incutir, né, a questão da religiosidade do preso também é fundamental para que ele tenha condições, né, de ser captado, né, por essa ideia de convívio social, como se espera de todos nós. E, em geral, há algum modelo de sistema penitenciário que o senhor considere que seja exemplo no Brasil ou no mundo? Sim, na área de segurança é muito importante o sistema penitenciário federal. Tem celas individuais para isolar, né, da melhor maneira possível. Isso foi alcançado de uma maneira mais incisiva a partir de 2019, porque antes o preso... O Sistema Penitenciário Federal 2006, ele é inaugurado, mas os presos lá incluídos podiam ter visita íntima e podiam ter visita social com contato físico. Isso favorecia a emissão de mensagens para o mundo exterior, né? Em 2019 essa porta é fechada, as visitas íntimas terminam lá no final de 2018 e 2019 com a portaria do Ministério da Justiça em fevereiro de 2019, no mesmo dia em que os presos do PCC foram removidos de São Paulo para o sistema federal, cortou-se essa possibilidade das conversas com os visitantes não serem acompanhadas. Então tem um parlatório gravado, né? Os advogados também possuem esse monitoramento, que é para proteger o advogado, para que ele tenha independência
para trabalhar em relação ao seu cliente, né? Então isso foi alcançado com o advogado, foi alcançado com a visita. Então o sistema penitenciário federal é um exemplo de segurança. Não é um exemplo só do Brasil. O Brasil pegou essa experiência um pouco dos Estados Unidos, as Supermax norte-americanas, e também o sistema italiano do cárcere duro. Então o nosso sistema penitenciário federal tem arquitetonicamente uma influência norte-americana e no regimento, no regulamento de utilização muito semelhante com o cárcere duro italiano, né, que, por exemplo, melhorou o isolamento das máfias, né, das organizações criminosas naquele país. Quanto à ressocialização, um exemplo interessante de trabalho prisional que nós temos, que eu conheci e que a gente procurou disseminar o exemplo, é o estado de Santa Catarina. Né, um trabalho prisional, unidades prisionais como Chapecó, por exemplo, e a região de Curitibanos, em que 50%, 60% dos presos trabalham. Os presos são remunerados com um salário mínimo e parte desse salário volta para o Estado, certo? Mas volta para a unidade prisional, principalmente, desse preso trabalho. Então as unidades melhoram muito na sua estrutura. O preso que trabalha dá menos trabalho, porque ele está ocupado. Então, unidades, por exemplo, em Santa Catarina, que eu tive a oportunidade de conhecer na região de Curitibanos, né, em Santa Catarina, o preso trabalha 8 horas, então sai do trabalho às 6 horas da tarde, vai para a escola, dentro da unidade, e volta às 9 da noite. O que ele faz? Ele não pensa em fugir, não pensa em fazer túnel, ele pensa em dormir, porque outro dia tem mais. Ele consegue levar recursos para a família dele, então parte desse dinheiro vai para a família, ele não precisa depender da facção criminosa. Aliás, Santa Catarina prioritariamente coloca presos não faccionados no trabalho, porque os faccionados às vezes não querem, e com o tempo, os faccionados começam a perceber que esse caminho do trabalho é melhor para ele, para a família, né? E você enfraquece, assim, paulatinamente a influência das facções. Então, Santa Catarina é um exemplo muito bom de trabalho. Paraná também, né? Algumas unidades no Paraná, penitenciárias industriais, como Guarapuava, como Cascavel, onde o preso trabalha, parcerias com a iniciativa privada. Então, são empresários que oferecem oficinas, montam oficinas. O preso tem menos direitos trabalhistas do que a população normal, né? Isso, claro, tem que ter atividades que não façam uma competição com o trabalho fora da unidade, mas a população, percebendo que o preso está ocupado, percebendo que o preso está ajudando a família, ainda forma um dinheirinho, um pecúlio para quando ele sair. Então aí a gente consegue criar um círculo virtuoso na execução penal, atraindo também os próprios servidores, percebendo que os servidores, o recurso fica na unidade, melhora o local de trabalho para eles. Então Santa Catarina é muito bom. No Departamento Penitenciário Nacional a gente foi selecionando essas melhores práticas e mostrando para os outros estados. Posso mencionar também no Nordeste, né, um trabalho muito bom também feito no Ceará, né, com essa questão do trabalho prisional, mas um exemplo, um local que vale a pena conhecer. São algumas unidades, né? Claro que Santa Catarina também tem seus problemas, não tem nenhuma unidade prisional que não tenha os seus, mas é um exemplo de trabalho prisional ali feito por Santa Catarina. E teve alguma necessidade de mudança de legislação ou foi mais essa questão de mudança de cultura, esse elo, né, entre os servidores, o governo, etc., para Santa Catarina se destacar dessa forma? Santa Catarina fez uma alteração na legislação estadual, né? Então isso foi importante, e também colocou a gestão, a secretaria que cuidava da parte prisional, um secretário que era agente penitenciário, né? Então tinha experiência nisso. É importante também a gente valorizar os servidores. A Polícia Penal, essa emenda constitucional lá do final de 2019 criou as polícias, então isso vai, e em alguns estados a função de diretor de unidades e principalmente de secretário passa a ser privativo desses policiais penais, então isso é bom, é ótimo, né, para essa valorização profissional. Então foi alguma alteração legislativa, mas principalmente a vontade e a liderança de fazer, né? Então é preciso o envolvimento dos servidores. Quando eu falo policiais penais, não são todos os servidores que são policiais penais, nós temos aí assistentes na área de saúde, psicologia, educação, que também fazem parte desse esforço, né? Mas você precisa primeiro colocar ordem, né?
colocar ordem e depois entrar com as assistências, trabalho, estudo, assistência religiosa, né? E fazer com que o preso também possa trilhar o seu caminho, escolher o caminho que vai seguir. Então você tem que mostrar, ó, esse aqui é o caminho do trabalho, esse aqui é o caminho da facção. A facção não vai te levar para lugar nenhum, né? A gente precisa mostrar essas alternativas. Então tem jeito, o sistema penitenciário, os sistemas penitenciários, eu considero que o Brasil tem vários sistemas, né, estaduais, Distrito Federal e o Sistema Federal. Tem jeito, passa por investimento e formação e dá essa força também para os servidores, que são as pessoas que transformam, né, não são só equipamentos. Bom, a entrevista do senhor foi muito no sentido de trazer fatos e também promover reflexões a respeito do tema. Muitas das reflexões o senhor já comentou nas entrelinhas de cada resposta, né, da entrevista. Mas dado o contexto do Brasil, em relação à legislação, superlotação de presídios, índices de violência e de abandono escolar, né, na sua visão, como melhorar esse ciclo? A gente precisa de investimento. Qual é o valor desse investimento? Se a gente pegar o fundo eleitoral, né, 5 bilhões, e colocar 1 ou 2 bilhões por ano para estrutura, para investimentos no sistema prisional, né, você já tem um bom aporte financeiro. Então é importante, não tem como fazer isso sem ter investimento. Não dá para ficar soltando os presos. O Brasil tem um grande problema de impunidade nos poderosos e também nos presos comuns, né? Então a superlotação, não é porque prende-se muito no Brasil, é porque falta estrutura. Você tem que criar as vagas que sejam necessárias. Custa caro, mas o que mais custa hoje são homicídios, né? São famílias que são dilaceradas pelo crime. Então o investimento em cadeia é investimento, não é jogar dinheiro fora. Então é preciso que principalmente os políticos e governadores, os gestores, tenham essa ideia, né? Que investir em cadeia não é jogar dinheiro fora. Se você tiver cadeias controladas, você tem diminuição de criminalidade. A gente viu isso em 2019 nas forças de cooperação prisional que atuaram, por exemplo, em Roraima, no Ceará, no Amazonas, e quando aqueles servidores do Brasil inteiro foram para essas unidades e colocaram ordem nas unidades, os homicídios nas ruas baixaram tremendamente. Então, precisa ter esse investimento. Não é um investimento tão exagerado. A superlotação não é decorrente de um superencarceramento. Você tem que ter as vagas. O Brasil precisa ter semiaberto, né? Tem que ter um aberto controlado. Hoje a gente tem um semiaberto que é faz de conta, porque as pessoas ficam ou com tornozeleira em casa ou até mesmo sem tornozeleira. Então, se for assim, talvez o Brasil precise sair do regime fechado, ter presos no regime fechado. Então sai do fechado e vai para o aberto direto. Ou você cria unidades de semiaberto ou você acaba com o semiaberto, né? O regime fechado, hoje o Brasil não tem também. Muita gente coloca a quantidade total de presos em todos os regimes como sendo a quantidade de presos no regime fechado. O Brasil tem 300 mil presos no regime fechado. O problema é que o aberto e o semiaberto é muito desestruturado. Isso favorece a impunidade, né? Então a gente precisa realmente, e acho que esse caminho trilhado principalmente a partir de 2019, com o pacote anticrime, com investimentos, retomada das obras, muitas obras paradas, o Departamento Penitenciário Nacional não tinha engenheiros, aí conseguiu aprovar uma legislação para contratar engenheiros temporários, né? Então hoje isso deve estar acontecendo para essas obras terminarem, criar vagas, dar gestão, colocar o preso para trabalhar. Santa Catarina, com o dinheiro dos presos, chega a arrecadar mais de 30 milhões de reais, com aquela parcela do trabalho do preso que volta para as unidades. Isso aí num estado. Então imagine a possibilidade de se fazer isso, disseminar isso. É um longo caminho para ficar do jeito que ficou. Foi falta de investimento desde a década de 70. Hoje, muito perigoso, na minha visão, algumas ideias de soltar preso de tudo quanto é jeito, não é ensinando a impunidade que se vai dar exemplo. Então a gente precisa, dentro de uma democracia e de uma república, que todos, indistintamente, sejam responsáveis pelos seus atos. Isso também começa no sistema prisional. Fabiano, muito obrigada pela participação aqui na nossa série. Continuamos aí a promover reflexões e debates para o Brasil do futuro. Obrigado pela oportunidade. Estou sempre aqui à disposição do IDESF. Lembrando que, para nós, para mim principalmente, a execução penal é a última fronteira da segurança pública. Então é bom falar sobre isso no instituto dedicado
ao estudo de fronteiras. Fronteiras materiais, e aqui eu estou falando de fronteiras imateriais, né? Fronteiras que não são físicas, mas são fronteiras importantes que a gente perceba. Obrigado.